Fala, seus DBA cara de nada, como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos em mais um vídeo aqui sobre Oracle. Vamos pro nosso ritual padrão, pessoal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, ajuda a fortalecer esse conteúdo aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês aí para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então a gente vai estar falando mais um vídeo sobre Oracle hoje, novamente, sobre segurança de usuário. A gente vai estar falando hoje do Privilege Analysis. Esse que é uma ferramenta, aí, um recurso dentro do Oracle que te ajuda a rastrear o uso de privilégios dos usuários, tá? Para implementar ali aquele recurso do menor privilégio, que é um conceito, implementar o conceito, né, do menor privilégio, que é um conceito que tem no banco aí quando você cria os usuários, tá? Então bora pro vídeo. Continuando aqui, pessoal, agora que a gente entendeu ali como é que funciona o privilégio de análise, né? Vamos agora na mão na massa. Como é que a gente utiliza esse recurso, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês como é que a gente habilita, né? Opera em si, o recurso do privilégio de análise. E aí vou estar fazendo uma breve simulaçãozinha aqui para vocês verem a captura dos dados, verem como é que ele faz o processo todo e tudo mais, tá? Como eu falei, eu vou estar utilizando o PDB-01 para a demonstração, tá? Tudo que eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar fazendo a nível do PDB-01, tá? Só para vocês ficarem cientes aí. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, eu vou criar um usuário aqui, ó, para a simulação, apenas para a simulação, tá? Vocês vão fazer aí com o usuário que você quer fazer a análise aí, tá? Eu vou criar esse usuário apenas para a demonstração aqui, para vocês verem o recurso funcionando. E aí, eu vou criar um usuário chamado DBA cara de nada, sem DBA cara de nada, e vou dar os grants de DBA e Resource para esse cara. Tá bom? Para vocês entenderem ali a potencialidade dessa ferramenta, tá? Então vamos lá, eu vou entrar aqui no PDB-01, certo? E vou criar esse usuário e dar o grant. Vou executar os dois aqui de uma vez, tá? Se você quiser fazer da mesma forma que eu estou fazendo, é só seguir aí a sequência. A próxima etapa, pessoal, é que para esse recurso, você utilizar esse recurso, você tem que dar o grant para aquele usuário que você quer que implemente o privilégio de análise, tá, pessoal? Não para esse aqui que a gente acabou de criar, mas para aquele que vai usar para implementar o privilégio de análise, você tem que ter esse grant aqui, ó, de captura de mim, tá? Eu não vou executar aqui, pessoal, porque eu vou estar usando o sys, tá? Então, eu estou conectado aqui, ó, show PDBs. No PDB-01, show user, o sys. Eu vou estar usando o sys para demonstração, tá, pessoal? Pode usar o outro usuário que tem a permissão, tá? Mas aqui, só para a gente facilitar aqui, eu vou estar usando o sys mesmo, tá? Eu não vou executar essa parte porque eu não quero atribuir esse privilégio a ninguém, porque eu vou estar usando o sys. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aqui, ó, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é visualizar as políticas que existem, tá? Será que já existe alguma política no meu banco de dados? A gente vai estar usando muito essa carryzinha aqui, ó. E a gente vai estar consultando, ó, DBA Privy Captures, tá? Estou fazendo uma consulta aqui buscando o nome, o tipo, se está habilitado ou não, as roles e o contexto. Tá? Então, ó, entra no PDB-01, no meu caso aqui, eu vou até executar de novo, só para seguir o fluxo aqui, não tem problema nenhum. E vou executar essa carryzinha aqui, ó. Vamos ver se tem alguma. Ó, até tem, né? Essa aqui, se não me engano, é do próprio banco de dados, quando você cria, tá? Inicialmente. E nem está habilitado, ó. Tá enable, no. Tá? Nem está habilitado. É do tipo database, lembra dos tipos que nós falamos? A gente pode criar para o banco todo? Olha aí, ó. Essa aqui, se tivesse habilitada, seria para o banco inteiro. Vocês veem que legal, né? Então, tem só aqui é padrão mesmo, não tem mais nenhum, e a gente vai estar criando agora algumas, tá bom? Agora sim. Criar políticas, né, de privilégio de análises. Primeira coisa, os tipos, né, novamente, a gente falando dos tipos, tá? E aqui, ó, as cláusulas que a gente vai colocar dentro do bloco PL, que a gente vai estar chamando uma packagzinha ali, a gente vai estar vendo, para cada tipo daquele que a gente mencionou, ó. Para o banco de dados, vai ser G_database, analisa todos os usos de privilégios do banco de dados, exceto o sys, tá? Os parâmetros role e condition não são necessários. Vocês não vão estar entendendo ali para frente o que é esses dois parâmetros, tá?
Se eu quiser a nível de role, ó, analisa todos os usos dos privilégios pelas funções especificadas dos parâmetros roles. Usa a função role nameList para especificar as funções. Tá? Contexto, ó, analisa todos os usos de privilégios quando a expressão booleana especificada no parâmetro condition é avaliada como true. As condições podem incluir combinações de chamadas para o syscontext. Tá? E contexto e role e contexto. Né? Analisa as condições de uso de privilégios quando os critérios role e condition são verdadeiros. Isso aqui, pessoal, já é a nível técnico mesmo, tá? Das cláusulas. Vocês vão estar vendo aqui agora, nos pacotes que eu vou estar passando, ó. E aí a gente vai estar criando uma role para cada um, para vocês verem como é que é, tá? Aqui na package mesmo. Ó. E qual que é a package que eu vou estar usando para criar? Aqui, ó, DBMS Privilege Capture, Create Capture, tá? Esse é a package que a gente usa para criar os privilege análises, tá? Dado o tipo que você quer criar. E a gente vai estar criando um para cada tipo aqui, tá? Então, ó, para o banco inteiro, perceba que é bem simplesinho, né? Eu vou abrir aqui a package e vou passar os parâmetros, o nome e o type, que é o quê? DBMS Privilege Capture GDatabase. Nesse cenário aqui eu estou fazendo aqui, pega de todo mundo aí e salva para mim, tá? Então, esse é o comandinho, essa é a package, tá? Essa package a gente vai estar usando aqui, essa package ponto função para criação, né? Mas essa package a gente vai estar usando para todas as atividades que a gente for fazer desse recurso, tá? Então, vamos criar? Ó, vou criar aqui, ó. A gente está apenas criando, tá, pessoal? Ó, eu não executei o do Walter CTPDB aqui, pessoal, porque eu já estou no PDB, tá? Então, lá, estou no PDB, mas se você quiser, você pode executar. Ó, vamos ver se ele criou? Vou fazer aqui, ó, visualizar as políticas. Olha lá, criou, ó, dbpool, do tipo database não está habilitado. Pra vocês verem que bacana. Vou criar todas as outras aqui para a gente ver, ó. Ó, essa da roles aqui é interessante, ó. A gente tem a mesma dinâmica, né? Ó. O nome, qual que é o tipo? Agora é grole, olha lá. E aí eu especifico, ó, mais um parâmetro chamado roles, role name list. E aí eu saio listando, ó, quais as roles que eu quero. Aqui a gente está fazendo uma simulação de DBA Resource, por quê, pessoal? Lá no início, ó, voltando aqui, a gente criou o DBA cara de nada, usuário DBA cara de nada com esses dois recursos, tá? Por isso que a gente está mapeando aquelas duas roles, tá? Para a nossa simulação aqui. Então é assim que a gente faz, ó. Criar. Mudou, né? Mudou que a gente tem aqui o tipo diferente. E aí a gente tem o parâmetro roles, tá? Ah, quais são as roles que tem no banco, Felipe? Aqui eu coloquei para vocês, ó. DBA roles, tá? Ver todas as roles do banco de dados, ó. Vou até fazer isso aqui, ó, para vocês verem. E aí tem, ó. Tá? Tem o ID, tem o nome. Eu coloquei o ID aqui, pessoal, porque quando a gente criar, ele não vai pegar pelo nome, vai pegar pelo ID. Vamos fazer, ó. Ele não vai colocar o nome, vai colocar o ID, ó. Beleza? Criado. Vou lá visualizar, ó, as políticas existentes. Olha aqui para vocês verem, ó. Role pool, role. Do tipo role, está habilitado ou não? Qual que é a role? Aqui ele fala, ó, role list 4 e 3. Qual que é a role list 4 e 3? Aqui no ID, ó. Que eu coloquei para vocês, ó, role 3 e 4, ó lá. Resource DBA, que é essa que eu quero olhar, porque está lá no DBA cara de nada. Tá? Então, quando você olhar aqui, ele vai estar falando os IDs das roles, tá? Até porque é mais fácil do que colocar o nome, porque aí o nome pode variar de tamanho, né? Então, facilita bastante. Então, para role é dessa forma. Aí você tem para contexto, tá? Neste caso aqui eu vou estar mapeando o usuário DBA cara de nada. E como é que fica, né? Abro a package novamente, né? DBMS Capture, Create Capture. O nome aqui é o nome que você quiser, tá, pessoal? Eu estou colocando uns nomes aqui mais intuitivos com, né, o tipo, né? Conte, underline, poll. O type, DBMS Privilege Capture, G, underline, context. Aquele lá que a gente viu aqui, ó. Tá aqui. Tá? E aí o que a gente faz? Faz uma condition, ó. Syscontext userenv session user igual a DBA cara de nada. É o nosso usuário. Então eu quero mapear o usuário DBA cara de nada. Se isso aqui for verdadeiro, ele começa a capturar. Tá? E nessa aqui também, né? Na role, na de-role, se essas condições aqui, nessas roles for verdadeiras, ele vai mapear. Ó, então eu vou criar aqui, ó. Criado, vamos lá ver de novo.
os privilégios, as políticas habilitadas. Ó, aqui, ó, context role, ó, tipo contexto, não está habilitado. E qual que é o contexto? Aqui ele coloca aquela condição que a gente viu da criação, tá? Bem legal, né? E agora a gente tem o contexto e role, ó. Que como é que vai mudar agora, né? A gente abre a package novamente, create package, o nome, o type, aquele que a gente viu, ó, grole_context aqui, ó. Tá? E aí a gente coloca as duas opções, ó. A gente coloca roles, quais as roles que eu quero? DBI resource. E qual é a condição, pessoal? É aquela do DBI caginada, tá? A mesma que eu coloquei. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Você vai ter que compor a sua aí conforme a necessidade que você está querendo mapear aí, tá? Conforme a necessidade, não, conforme o objeto ou privilégio que você está querendo mapear aí, tá? Aí é só mudar, tá? Você pode fazer, aqui ao invés de ser igual, pode ser um min, tá? Se você quiser fazer um min, ó. Aí abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses. Aí começa a dar, vou colocar aqui, ó, vírgula, sei lá, teste, um outro usuário. E assim por diante. Tá? Você não precisa criar dois blocos para poder fazer para dois usuários. Aqui no meio você consegue. Então, ó, vou criar agora de contexto e role, certo? Vamos aqui fazer o select para ver. Ó, visualizar as políticas. Tá lá, o role count. Role in context, o tipo, não está habilitado. Ó, as roles ele fez da mesma forma que só o da role e o do contexto ele colocou do contexto. Ó, ou seja, é uma política que tem os dois. Tá? Um detalhe aqui, pessoal, que eu vou passar aqui para vocês, ó, é o nome, tá? O nome, se você colocar em maiúsculo, ele vai salvar em maiúsculo aqui, ó. Se você colocar em minúsculo, ele vai colocar em minúsculo, tá? Essa acho que é um dos poucos recursos que eu lembro do Oracle, que ele não, mesmo se você colocar em minúsculo, ele não salva em maiúsculo, tá? Então o case aqui do nome, tá? Atenção, o case do nome do privilégio de análise, o nome é case sensitive, tá? Se você colocar maiúsculo, ele salva em maiúsculo. Se você colocar minúsculo, ele salva em minúsculo. Tá? Acho que é um dos poucos recursos, o único que eu já vi que o Oracle faz isso, tá? Então, muito atento. Eu coloquei aqui tudo em maiúsculo, então ele vai aparecer aqui para frente tudo maiúsculo, tá? E a gente vai estar usando na nossa simulação, pessoal, a role aqui, que é de contexto e a política de role e contexto, tá? Nossa simulação para a gente poder ver. Aí, fica aí para vocês testarem as outras, tá? Só para a gente ser mais objetivo aqui no vídeo. Eu não vou estar fazendo um exemplo de todas, mas vai funcionar da mesma forma, tá? A dinâmica vai ser a mesma, a diferença é que você vai estar mapeando uma coisa e aqui eu vou estar mapeando outra, né? Então aí eu vou estar fazendo de role e contexto só para vocês verem ele capturando tudo e facilita também, né? E a de database ele não compensa eu fazer porque senão vai ficar muita coisa, tá? Muita coisa porque ele vai estar mapeando tudo. Então a gente viu como é que a gente cria, né? As roles, cria as políticas de privilégio análise, né? Dentro desses tipos que tem, tá? Vocês viram aí que é bem simplesinho, né? A dinâmica é bem fácil de fazer e tudo mais, tá? E depois de criar, pessoal, é habilitar, tá? Como vocês viram aqui, ó, esse Ezinho aqui é de enable, ele não vem habilitado por padrão, ó. Habilitado? Não, não. Certo? E aí a gente vai habilitar o que a gente quer. Lembra do critério? A gente não pode habilitar mais de uma, tá? Desde que já não tenha uma habilitada que não seja de database, né? Se for de database, você consegue habilitar outra. Seja de role, seja de contexto, seja de role e contexto. Tá? Mas nesse caso aqui a gente vai habilitar só essa aqui, ó. Role, que é uma role, uma política que é de role e contexto, tá? Então, ó, tá aqui, rodar as variáveis, entrar no PDB, certo? Vou fazer aqui novamente só para seguir o fluxo, tá? E aí como é que habilita, pessoal? Exec, chama a mesma package, ó, que a gente está usando, tá? Ponto enable capture. E para desabilitar, ponto disable capture, o nome da role. Tá? E aí como é que habilita? Só executar. Habilitado. Tá? Vamos fazer aqui a query de novo, de ver as políticas. Vamos fazer aqui.
Agora ela está ali, ó, yes. Tá? Então, é assim que a gente habilita e desabilita, tá? Eu não vou desabilitar, porque no nossa simulação agora a gente vai precisar desabilitar ela, tá? E aí a gente faz aqui. Mas ao desabilitar, vocês percebem que é simplesinho, né? Só muda ali Disable Capture, tá? E aí você tem que passar o nome da role que você quer habilitar ou desabilitar. Beleza? Bom, pessoal, e para a nossa simulação aqui, ó, eu coloquei aqui algumas operações para fazer com o usuário DBA cara de nada para gerar captura, tá? Neste momento, qual é o estado, pessoal? Eu tenho algumas políticas habilitadas, criadas, e tenho aqui, ó, a role count pool, que é uma role que é um privilégio, desculpa, que é um, tô querendo falar privilégio toda hora, né? Que é uma política de privilégio e contexto habilitada. Para quê? Para essas duas roles, DBA e Resource, para o usuário DBA cara de nada. Tá? Então a gente vai fazer algumas operações com esse usuário para gerar dados. Tá? Isso aqui, pessoal, novamente, é única e exclusivamente para a simulação. Tá? Aí você vai habilitar e aí você vai visualizar para aquilo que você habilitou, né? Então, eu imagino que o usuário já tenha os recursos aí feitos e tudo mais, você não vai ter que criar igual eu estou criando. Eu estou criando e fazendo isso aqui só para simulação. Eu vou usar aqui a minha outra conexão, tá? CCH, eu vou conectar dessa forma aqui com o usuário DBA cara de nada, aqui no PDB01, certo? Ó, conectei, tá? Eu fiz aqui com SQL Plus, passando um TNS direto para o PDB, tá? Não coloquei a senha para ele pedir a senha. E aí a gente vai fazer aqui as operações, ó, create table, certo? Vamos fazer aqui, ó, um create sequence, tá lá. Vou fazer também aqui um create view. Esse usuário, ele é um usuário que tem um privilégio DBA, né? A gente está mapeando ele e a gente quer saber o que ele vai fazer. Fiz esse insert aqui, ó. Vou fazer esse select aqui também, certo? Algumas operações aí para a gente poder ver dados, tá? Sendo preenchidos. Então, beleza, fiz aqui algumas operações. E depois de fazer as operações, eu vou desabilitar a captura. Pessoal, a captura não é para ficar habilitada para sempre, não, tá? Você quer mapear ali algumas coisas, pode ser que você queira que fique habilitado por alguns dias, né? Para você realmente ver o que o usuário tem de privilégio, o que ele está fazendo e tudo mais, tá? Mas a ideia é que você habilite, faça a sua captura dos privilégios e depois desabilite, tá? Não é um recurso para você ficar com ele para sempre habilitado, não. Até porque atribuir privilégio e revogar privilégio não é uma coisa que acontece todo dia, né? É uma coisa para ser pontual. Então, a partir do momento que ele já tem os privilégios, aquilo lá não fica mudando não, tá? Então, beleza. Depois captura, desabilita. Aí eu vou vir aqui usar aquele comando desabilitar, ó. Disable. Desabilitou. Vamos lá ver, ó. Vou aqui executar novamente, ó. Vou visualizar as políticas. Tá lá. Agora tá com N, ó, desabilitar. Beleza? Então fizemos aqui algumas operações para a captura pegar, a política pegar. E aí depois que capturou, pessoal, é a gente gerar o relatório, resultado, digamos assim, né, da captura. Relatório não, os resultados, tá? E aí a gente vai executar, ó, na mesma package a função, ó, generate result, passando o nome daquela role, tá? O que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai pegar os dados que ele coletou e jogar para as views para a gente poder ver os dados, tá? Então o generate result ele vai fazer isso, certo? Porque até aquele momento ele capturou e meio que armazenou ali, digamos assim, em cache. E aí só depois que você executa esse comando de gerar o resultado da captura, ele vai armazenar isso no dicionário de dados. Tá bom? Então precisa fazer essa parte aqui também, tá? Do gerar o resultado. Aí beleza, pessoal. Agora sim, o que a gente fez? Criou as políticas, habilitou a política que a gente quis, né? Que é a de role e contexto. Desabilitou ela, gerou algumas informações gerou algumas operações com o usuário aqui na simulação para gerar dados, desabilitou ela e gerou os resultados da captura. Agora a gente está apto a quê? A visualizar esses dados, que é o que a gente vai fazer agora. Ver resultados das políticas de privilégio e análises, tá?
a gente vai estar vendo, pessoal, um resultado do dado, das informações coletadas pela política que nós habilitamos, né? Que é essa aqui, ó, que eu estou selecionando aí. Tá? Uma política de role e contexto, que vai avaliar as roles DBA e resource do usuário DBA cara de nada. Fala, seus DBA cara de nada. Recadinho rápido aqui para vocês antes do fim do vídeo. Eu estou agora, pessoal, com a minha comunidade DBA CDN. É uma comunidade onde eu estou fazendo aí a formação de DBA Oracle Júnior e também a certificação OCP, com foco nesses dois pontos, tá? Se você não está na área de banco de dados Oracle e quer entrar, eu pego na sua mão e te ensino tudo certinho em relação à formação de DBA para o mercado, tá? E se você já atua e quer tirar a certificação OCP, que é a principal certificação básica aí para DBA Oracle, eu também te ensino. Na comunidade tem vários materiais onde eu passo todo esse conteúdo, tá? E tem também um acesso ao grupo exclusivo que eu vou estar passando novos conteúdos e também live tira dúvidas, entre outras coisas que a gente vai estar interagindo lá, tá? Se você tem interesse, preenche o formulário na descrição desse vídeo, tá? E eu vou estar entrando em contato com você e te passando todas as informações de como acessar a comunidade, tá bom? Então vem comigo que você vai ter esse up na sua carreira e vai ser esse diferencial no mercado e muitas empresas vão estar atrás de você, beleza? Então bora junto, tamo junto! E aí, pessoal, a gente tem algumas views que a gente visualiza essas informações, tá? Que são o view, aí separa em dois pontos, tá? Que são views que vai mostrar coisas que foram usadas de privilégios do sistema e coisas que foram usadas de privilégios de objeto, tá? Então, eu deixei aqui, ó, 4 views que são, ó, DBA Used Sys Previous, DBA Used Sys Previous Path, e aí tem DBA Used Object Previous e DBA Used Object Previous Path. Eu vou executar aqui as carries e aí eu vou explicando para vocês, tá? Então a gente está vendo aqui, vai ver agora, quais os resultados dessa captura que a gente fez, tá? E aí eu sempre vou estar fazendo um error, pessoal, de capture pela role, pela política que nós criamos lá, né? Que é a que nós usamos, né? Role count pool. Tá? Ó, vou executar essa primeira aqui, ó, que é o quê? Ver privilégios do sistema usados durante a captura. Vamos ver aqui, ó, o que foi usado? Olha lá, ó. Privilégios de sistema. O usuário DBA cara de nada usou create an index, sequence, session, table e view, né? Que é basicamente aquelas operações que nós fizemos, né? Com o usuário DBA cara de nada. E o create session porque ele fez uma sessão, ele abriu uma sessão, né? Então, alguns privilégios de sistema aqui, mas perceba que não é tão refinado assim, né? Para ser mais refinado, a gente usa o DBA Used Sys Previous Path. E aí, pessoal, ele vai dar mais detalhes. Ó. Ver como os privilégios do sistema foram concedidos ao usuário. Não é concedidos ao usuário, é como ele foi usado. O path do caminho que ele usou. Ó, deixa eu maximizar aqui que acho que fica mais bacana. Para a gente ver. Ó. Olha só, pessoal. Tanto que isso aqui é interessante. Ó. Ele rastreou, dado aquelas operações que nós fizemos, o que o usuário fez. Tá? Olha só. Aqui ele pegou algumas das operações, né? Baseado naquelas comandos que nós fizemos, tá? Então, ó, o create index, ele usou essa role imp full e o path dela. Ó. Usuário DBA cara de nada, role PBA, ou DBA, role imp full database. Outro, do índice também, ele também rastreou a utilização do data pump imp full database. Essa primeira aqui, pessoal, é porque a gente criou a tabela com PK. Até aqui na outra conexão, ó. A gente criou uma tabela com PK. PK tem index. Esse primeiro aqui é do índice da PK. Esse segundo aqui é do índice que a gente criou depois. Tem um índice, né? A gente criou um índice depois? Não, nós não criamos. Ah, não, é da view, ó. Da view não, é da view, né? Porque ele pegou daquela primeira que nós criamos, ó. É da view. Aí ele já foi em outro lugar, tá? Datapump imp full database. E por que esse rastreio está tão grande, pessoal? Porque ele tem um privilégio de DBA, né? Tá aqui até no fim, ó. Certo? E aí ele vem, ó, outras informações. A DBA cara de nada, da sequence. Usou a role OLAP DBA e veio, ó, DBA cara de nada, DBA OLAP DBA. Do create session para se conectar, né? DBA cara de nada, DBA mExpress All, mExpress Basic. Eu nem sabia que tinha essas rules aqui, esses path. Ó, da criação da tabela.
tanto da tabela quanto da view. Datapump XFull Database, Datapump XFull Database e XPFull Database. E aí, da view, ele usou só o privilégio DBA. Interessante, né? Como é que ele faz esse rastreio, esse recurso faz o rastreio todinho, olha só. Aquele path ele é bem bacana para vocês entenderem de onde ele começou para onde ele foi e qual a role que ele usou, tá? Aqui é o privilégio do sistema e qual role que tem esse privilégio do sistema que ele usou. Bem legal, né, pessoal? Bem bacana. Então, a gente pode fazer isso para nível de sistema e para nível de objeto também, ó. Na DBA usa Object Previous. Vamos ver o que ele usou de objetos para aquela operação, ó. Lembra que a gente fez um select, né? Foi só um select no final aqui. Ó, fizemos um select. Aí ele rastreou isso. Ó. Ele fala, ó, teve um select do objeto do sys, objeto tal, qual que é o tipo? View. Quem fez? O DBA cara de nada. Tá? Mas perceba que não é tão detalhado assim também. E a gente tem como ver o path também de privilégio de objeto. Olha para você que bacana. Da mesma forma. E aqui ele dá bem mais detalhes, né? Do que ele fez, ó. Tem até bem mais coisas, né? Do que ele fez para chegar no select do VW Database. Mas basicamente foi, ó, select catalog role. Tá? Eu acho que ele não mudou muita coisa aqui. Ele gerou 4 registros, mas vários caminhos que ele pôde tomar para fazer a query. Então ele fez também um select no usuário sys, objeto VW Database, usando essa role e os possíveis paths. Ó. Que tem mais role, um tem menos role e tudo mais. Tá? Para vocês verem o tanto que é bacana esse rastreio, né? Na verdade, esses são os privilégios aqui, né? Não são as roles, tá? Bem bacana. Então, assim a gente consegue visualizar, depois que fez a captura, pessoal, quais os caminhos, né? O que ele fez aqui de operação, tá? Então, é bem bacana. Isso aqui para vocês vai tá disponível para vocês verem, né? O tanto que é legal essa parte dele do que ele capturou. Então tá aqui essas consultinhas, a gente precisa poderem ver isso também, tá? E por fim, pessoal, apagar uma política. Como é que a gente faz para apagar uma política? Usa a mesma package, só que a gente usa drop capture, tá? Antes de a gente apagar, ó, só para vocês verem, eu vou aqui de novo, ó, visualizar as políticas que existem, certo? Tá lá. E aí, ó, eu vou pegar e dropar. Aqui a gente usou na simulação, ó, role count pool. Então, eu vou aqui executar esse cara. E aí ele vai apagar. E aí eu vou executar aqui de novo, para a gente ver que ela não existe mais, ó, aqui de visualizar as políticas. Ó. Vou executar aqui novamente. Tá lá, ó, não existe mais. Aqui ela estava aqui, ó. Agora ela não existe mais. Tá? Como esse é um recurso pontual, pessoal, como eu falei, não é uma coisa para você deixar habilitado eternamente, tá? Ou deixa as políticas criadas e deixa elas desabilitadas, ou faz todo o processo, né? Cria, faz a política que você quer, habilita para rastrear, vê os dados, faz as análises, ajusta conforme a análise que você fez e depois vai lá e dropa. Ou só desabilita, deixa desabilitado, tá? Então, pessoal, a gente viu aí nessa parte toda, né? A parte de como implementar esse recurso do privilégio análise. Vocês viram aí que é bem simples, bem interessante, tá? Então, a gente viu aí um pouquinho da questão do privilégio análise, beleza? Então é isso, pessoal. Falamos aí do privilégio análise, né? Vimos todos os conceitos, os detalhes de como implementar. Perceba que é um recurso bem fácil de você implementar, né? E ver as informações depois que ele coleta. Então ajuda bastante a você implementar a segurança do usuário e respeitar aquele conceito do menor privilégio, certo? Então, novamente, pessoal, peço a força de vocês. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Peço essa força de vocês aí para fazer esse conteúdo chegar a muitas pessoas, tá? Então conto com a força de vocês. Então é isso, beleza? Então valeu, falou e até mais, pessoal.